Olá, muito boa noite, tudo bem com você? Eu sou o Rogério Fernandes, esse é o nosso Veracidade na TV. TV Rio Doce, canal 6.1 em HD, direto do Alto da Vila Rica para toda a Valadares e região, hein? Vem junto com a gente, facebook.com/Veracidade na TV. Passa lá, curte, compartilha, nosso Instagram também, o Veracidade na TV. O meu pessoal, Rogério Fernandes TV. Nós estamos espalhados aí por todas as mídias sociais. Curte, compartilha, feriado, meu filho, se é feriado, nós estamos aqui, do Alto da Vila Rica para toda a Valadares região, e as camisas que eu uso, você já sabe, ó, Ralph Lauren, ó, é da Roots Store, acesse aí, @Roots Store, entrega em todo o Brasil, pode comprar, eu sou cliente desde 2019. Beleza, para começar hoje tem várias reportagens aqui, inéditas e exclusivas, direto dos Estados Unidos, mas antes, porém, nós vamos conhecer agora a história da vaca. A vaca ganha 4 crias, ela criou 7 bezerros. E agora, por último, da última pancada, ela criou trigêmeos, meu filho. Ô Lu, Connect Shows, conta essa história para nós. Nós estamos aqui em Vila Verde de Pancas, acompanhando esse momento raro. Uma vaca criou 3 bezerros, é isso mesmo, trigêmeos. A Esperança está ali dando mamar os seus bezerrinhos e nós vamos conversar agora com o vaqueiro que acompanhou isso tudo. Estou com a Fernanda aqui e o Saulo, que acompanhou aí a gestação da vaca, não é isso? E ela tem uma história interessante. Conta pra gente. A primeira cria dela, ela criou só um, aí na segunda ela pariu 2, só que aí quando a gente achou já tinha um morto, que ela largou e foi parir o outro em outro lugar. Aí a terceira aparição dela, nós ficamos vigiando, aí conseguimos salvar um casalzinho, ela que pariu 2. Então, 2 vezes já pariu gêmeo. Isso. Aí agora eu ia vender ela, aí o comprador achou que ela estava meio descarnada, eu ia descartar ela e eu deixei ela criar. Aí ela pariu 3 agora dessa vez. 3 bezerros. 3. Como é que é o nome dela? Esperança. A Esperança. Os bezerros já tem nome já? Não, ainda não. A Fernanda que mandou a foto pra mim, eu nem acreditei na hora. A Fernanda falou, gente, uma vaca cria 3 bezerros? 2 eu já ouvi falar, mas nunca tinha visto. Agora 3, Fernanda. Nossa, e já tem nome eles? Temos não, Lu, mas uma sugestão que eu gostei, o Machinho Connect Show. Você viu? Vai ficar em homenagem. Já vai ficar homenagem aí, Connect Show. Isso. Aí as outras 2 fêmeas, se tiver palpite, pode mandar pro Lu. De madrugada ela estava praticamente morta. Essa aqui? Isso, deitada, esticada ali, aí eu peguei um cobertor, lembrei, enrolei ela e fui tirando leite da vaca e pondo na garrafinha e dando ela. Aí ela foi Foi que hora mais ou menos que a vaca pariu? Foi ontem, era às 8h30. Aí hoje, quando eu cheguei 4 da manhã, ela estava toda esticada, de tanto frio. E a coisa mais rara ainda, que não teve inseminação nada, foi? Não, normal. É normal. Só no touro. Essa é a vaca caipira. Isso. Oh, meu Deus, olha o Connect Show aqui, gente. Dá um abraço. Oh, meu Deus, que tem bonito. Rapaz do céu, que história é essa da vaca de trigêmeos, hein? Que é isso? É só o Connect Shows mesmo, hein? Deixa eu falar para você, meu amigo do Neias Restaurantes, com 3 unidades, agora mais uma. 4 unidades para melhor atender você. Isso mesmo, agora tem Neias Restaurantes na rua Bárbara Eleodora, quase esquina com Belo Horizonte, o antigo Cheiro Verde. Então agora você pode almoçar também ali na Bárbara Eleodora, quase esquina com Belo Horizonte, o antigo Cheiro Verde, agora também faz parte do Neias Restaurantes, tá bom? Olha a hora você sabe, Relojaria Bituru, na minha, sua, nossa relojaria, pontualidade do seu relógio, Marechal Floriano, 1101, no prédio da rodoviária. Relógio que atrasa, você sabe que não adianta, Abraão. Relojaria Ibituruna. Agora o nosso quadro Seu Direito na TV. E aí, como é que tá seu feriado? Tá tranquilo? Pois é, mas hoje nós temos o nosso quadro Seu Direito na TV. Aquele momento que você tira dúvida com os nossos advogados. Fala, doutor Rafael. Boa noite, Rogério. Olha, a dúvida é uma dúvida que acontece bastante frequência. Sou empregado doméstico, o patrão não contribui com o INSS. Posso me aposentar? Olha, você pode, mas você tem que provar que você estava trabalhando, possivelmente com uma ação trabalhista contra o seu empregador. É muito comum na nossa cultura não pagar, apesar que já está mudando. Hoje as pessoas conhecem seus direitos, mas a gente tem muito caso de pessoas que trabalhou 10 anos numa casa de família, já tem 5, 6 anos que ela saiu, ela não consegue provar que estava lá e acaba que ela não consegue aposentar porque esse tempo perdido fez muita falta. Espero ter ajudado a turma aí, Rogério.
É, meu filho, o seu direito na TV. Muito bem, muito bem. Pois é, quinta-feira especial, feriado, e você junto com a gente no Veracidade na TV. Lembrando que combustível com qualidade é no Posto Rocha, com 2 unidades, hein? Ali na BR-259, depois de São Vitor, sentido Galileia, e também na 116, em trocamento para Capitão Andrade. Posto Rocha é o posto que o povo gosta, anunciando aí vários prêmios que estão chegando por aí. Sorteamos no programa aqui uma moto Honda Bis, em breve vai ter mais unidades do Posto Rocha, tá bom? Agora nós vamos aos Estados Unidos da América, falando em São Vitor, falando em Galileia. Conselheiro Pena, eu encontrei lá dos Estados Unidos uma deputada estadual em Massachusetts, estive lá na Assembleia Legislativa em Boston, e ela é brasileira, e ela é mineira, e ela é de Conselheiro Pena, isso mesmo, Rita Mendes, deputada estadual, ela é de Conselheiro Pena e é deputada estadual lá dos Estados Unidos, lá em Massachusetts. Mostra, Abraão! Olha aí, pessoal, eu estou aqui hoje na State House, aqui no plenário, é isso mesmo, no plenário aqui da State House, que é tipo a nossa Assembleia Legislativa lá no Brasil. Estou falando de Massachusetts, em Boston. A deputada Rita Mendes já está ali, ó. Vou dar aqui um zoom para vocês verem. Nós estamos aqui hoje no plenário de Massachusetts, a casa, né, aqui na State House. E a gente vai bater um papo com a nossa deputada estadual Rita Mendes, que inclusive, gente, ela é mineira, ela é de Conselheiro Pena, pertinho ali de Governador Valadares. Já imaginou? A gente vai lá agora conversar com ela aqui no Veracidade da TV. Rita Mendes, prazer estar com você aqui hoje, com Veracidade na TV, direto para Governador Valadares. Conta um pouquinho da sua história, como é que você vai parar aqui nos Estados Unidos? É bem interessante mesmo, que eu vim para os Estados Unidos nova, criança, com 12 anos de idade, e aí, quando me tornei advogada de imigração, e quando abri um cargo na cidade para vereadora, eu concorri, ganhei para vereadora, e depois abri um cargo como deputada estadual, também concorri e ganhei, e hoje estou aqui representando a comunidade no estado de Massachusetts. Olha aí, você então primeiro foi vereadora lá de Brockton, que é a sua cidade. Justamente, é uma cidade que tem uma grande população de haitianos, de cabo-verdianos, de angolanos, mas não necessariamente de brasileiros. Então, foi a primeira brasileira eleita da cidade de Brockton, tanto para a cidade e tanto para o estado. Fala para nós, como é que é o mandato de vereador? Quantos anos pode ter reeleição ou não? Como é que funciona? O mandato de vereador você é de 2 em 2 anos, pode se reeleger quantas vezes quiser, e o mandato também de deputado estadual também é de 2 em 2 anos e pode se reeleger quantas vezes quiser também. Fala para nós, vereador, tem salário ou depende do tamanho da cidade? O vereador tem salário, mas depende do tamanho da cidade. Uma cidade igual Brockton, quando eu estava servindo a cidade, era 15 mil por ano. Hoje nós aumentamos o salário para 30 mil por ano. E para deputado, tem salário? Para deputado também tem salário e geralmente começa com 70 mil por ano, porque aí você já está um tempo integral e não é só meio turno. E tem direito a um assessor e na medida que você vai crescendo como deputado, você consegue mais outros assessores. E como é que você chegou aqui, sendo deputado estadual? Muito trabalho, batendo nas portas, conversando com as pessoas, escutando as pessoas, ajudando as pessoas, enfim, aí as pessoas elegeram, mas é surreal mesmo. E que mandato você está? Primeiro, segundo? Acabei de ser reeleita, então estou no meu segundo mandato, tomei a segunda posse em janeiro, então tem 2 anos e meio que eu estou como deputada estadual. Muito trabalho pela frente? Bastante trabalho. Hoje mesmo eu tenho um comitê que eu vou estar falando, um projeto de lei que eu estou lançando a favor dos bombeiros. Do meu primeiro mandato trabalhei muito para escolaridade, escola gratuita, faculdade gratuita para as pessoas aqui em Massachusetts, que foi passado o projeto de lei e continuamos trabalhando. Muita crise migratória, muita coisa acontecendo na cidade, então sempre tem bastante trabalho. Essa é a pergunta que eu ia fazer para você. É a questão migratória. O país está sofrendo, todos os estados, né? Como é que você vê essa situação aqui em Massachusetts? Em Massachusetts, eu estou trabalhando diretamente com os empresários brasileiros que estão muito preocupados com a questão que os trabalhadores estão com medo de comparecer no trabalho, estão sendo pegos no trabalho, as vans, os caminhões de serviço da construção civil, de landscape, do trabalho aqui mesmo, estão sendo paradas pela imigração e as pessoas estão sendo pegas. Então, está uma crise muito grande. Já conversei diretamente com a governadora, com o escritório da governadora, sobre essa questão, porque a gente tem que botar um basta e fazer alguma coisa no estado de Massachusetts. Tá certo, Rita Mendes. Quem quiser conhecer seu trabalho, só passar lá no Instagram.
e está acompanhando a gente aqui. Nas redes sociais. Obrigado, Rita. Bacana, conversei com a Rita Mendes, deputada estadual aqui de Massachusetts. Para você que acompanha a Veracidade na TV, nós estamos aqui no plenário, olha só, uma casa linda e maravilhosa. Esqueci de te perguntar, Rita, voltando aqui, tem quantos deputados estaduais aqui em Massachusetts? Total, 160 deputados estadual, tem 40 senadores estadual. No total, no Legislativo, somos 200 e somos 3 brasileiros eleitos aqui em Massachusetts. Olha aí, que bacana. Obrigado, Rita. Um abraço para a família lá em Valadares. Um grande abraço, gente. Vocês vão ver como eu sou famosa, porque eu tenho familiares em Valadares e já morei em Valadares muitos anos. Bacana demais. Rogério Fernandes, direto da State House para o Veracidade na TV. Viu aí? Que história bacana, parabéns aí a nossa amiga Rita Mendes, ela que inclusive antes de ir para os Estados Unidos morou muitos anos aqui em Governador Valadares também, você viu? Deputada estadual lá por Massachusetts, nos Estados Unidos da América, agradecendo o Evolution Transplante Capilar, olha aí ó, que patrocinou essa viagem também, agradecendo Mazori Empreendimentos Imobiliário, @Mazori Empreendimentos, acesse, curte e compartilhe a sua casa de praia na Bahia, Mazori Empreendimentos Imobiliário. Agora ainda voltando nos Estados Unidos, nós vamos bater um papo com o meu amigo Lierte Júnior, ele que vai contar um pouco da história do início da congregação Batista, isso mesmo, lá nos Estados Unidos da América. Conhecemos um prédio histórico, inclusive o George Washington, o ex-presidente dos Estados Unidos, esteve lá e tomou café lá, e eu vi a mesa que o George Washington esteve. É história, é Veracidade na TV. Veracidade na TV, direto dos Estados Unidos da América. Aqui está ele, Lierte Júnior. Ô Lierte, nós estamos num local, vou te dizer, sagrado, histórico. Onde nós estamos agora, hein? Nós estamos na casa do Luther Rice, ele que foi fundador da Convenção Batista aqui nos Estados Unidos, foi o primeiro missionário enviado na cidade de Salem, Massachusetts, para Birmingham, junto com a Adoniram Judson, a esposa dele e o Luther Rice. Mas ele adoeceu e voltou, e começou esse negócio de Deus chamado Convenção Batista. Depois de 1h30 de estrada, cerca de 100 quilômetros, chegamos aqui na sede estadual da Convenção Batista das Igrejas aqui de Massachusetts. Então agora o senhor vai levar nós para um passeio na história. Um passeio na história. Aqui foi a fazenda do capitão da Revolução Americana, Amos Rice, o estábulo, que ele era ferreiro de profissão. Tá aqui, ó, que hoje é um alojamento que a gente recebe os grupos missionários que vêm ajudar a gente aqui na Nova Inglaterra. O curador da propriedade mora aqui no cottage, que era o antigo celeiro da família Rice. E a casa tá aqui, a casa marrom, a casa do Luther Rice, a casa que ele nasceu. E nós vamos entrar aqui, gente. Mas olha, antes de você contar um pouco da história, você me falou antes de começar a gravar que o senhor morou 5 anos nessa casa lá em cima. Morei 5 anos, olha, o segundo andar, o apartamento aqui. Aí, ó. Morei 5 anos. E é interessante que o Luther Rice, quando ele volta da viagem missionária, ele fica em Salvador por 71 dias. E ele faz uma oração assim, que Deus mande missionários para o Brasil, que eu nunca vi uma terra tão pagã igual essa. Naquela época, na rota do retorno das Índias, tinha que parar em Salvador. E é interessante que 2014, um brasileiro vem morar na casa dele. Olha como é que Deus tem um senso de humor. Antes da gente entrar, essa parte aqui ficava... Aqui é o celeiro. O celeiro, o estábulo. Ok, é onde que eles guardavam a comida. O estábulo é do lado de lá. Aqui, porque é uma região fria, então eles guardavam aqui milho e batata. Olha aí. Que a batata demorava a estragar, então aqui eles faziam a colheita e guardavam a comida aqui no celeiro. Vamos lá dentro da casa agora? Agora aqui, ó, é uma casa interessante, porque na Revolução Americana, o pai fundador dos Estados Unidos, ele veio visitar no ano de 1777. Nós tivemos aqui, um ano depois da inauguração dessa casa, que ela foi construída em 1776, o ano que nasce os Estados Unidos, o George Washington. E a gente vai levar você na sala que o George Washington teve. Veracidade na TV, momento histórico aqui, olha aí que bacana. A casa do capitão Amos Rice. Aqui está a réplica do que seria a casa, aqui que seria a cozinha. É lógico que você vai ver aqui luz, na época não tinha essa eletricidade. Nós estamos falando aí do ano de 1776, mas aqui era uma fazenda da família Rice, com toda a casa aqui na Nova Inglaterra, né? Existia a cozinha, e a cozinha era na verdade, esse armado aqui, ok? Que tinha lareira, você vai ver muitas lareiras na casa, porque era a única maneira de aquecer a casa no inverno aqui. Cada cômodo tinha a sua lareira, inclusive no quarto também tem. E aqui está a sala
aonde o capitão Amos Rice recebe o general George Washington, ok? Que foi o pai dos Estados Unidos, aqui um quadro, e nós temos aqui coisas da época, né? Como os assentos da época que a família assentava. A gente mantém ainda toda essa tradição, né? Não tinha loja, não tinha shopping center, então tinha que fazer roupa de casa mesmo. Aqui a máquina de tear, a escrivaninha da época, e isso daqui que é muito legal. Aqui tem um pequeno museu, a influência inglesa na região, Luther Rice, a xícara que ele tomava o seu chá, as cartas dele, o diário dele, a Bíblia dele, e para nós, o piano de pedal. Aqui é pedalada esse piano aqui, da família, ok? Original. E para mim é a peça mais importante de quem ama a história americana e a história de missões mundiais, a bengala do Adoniram Judson, que foi o missionário que viajou com Luther Rice. Essa é a bengala original do Adoniram Judson, que foi aquele missionário que foi e nunca mais voltou. Morreu no campo. E essa é a casa do Luther Rice, que eu estou tendo aqui o prazer, junto com o Rogério, trazer até Valadares. Veracidade na TV, momento cultura, momento histórico. Aqui nasceu a Igreja Evangélica nos Estados Unidos. Foi mesmo, foi aqui, e nós louvamos a Deus pela vida e o legado do Luther Rice, porque se hoje eu estou aqui, é porque alguém começou lá atrás. Nós somos gratos aí, estamos aí, na medida daquilo que Deus tem nos confiado, administrando bem esse legado, para a gente sempre lembrar, remeter ao passado, esses heróis da fé, o que fizeram por essa nação e pelo mundo. Que beleza, que bacana, bacana demais, hein? Pura história. Obrigado, meu amigo Lerte Júnior, sempre parceiro do Veracidade na TV. Ó, vamos para o intervalo, vamos voltar já com um super show do Armando Vitorino, que se apresentou no Festival do Quiabo e Alpercata, e ele gentilmente nos cedeu. Vamos exibir aqui com exclusividade, depois do intervalo, então, em nome da Amazônia Empreendimentos Imobiliário, a nossa quinta especial com Armando Vitorino, direto de Alpercata, interpretando os sucessos do Amado Batista. Já.